comunicação, né? Eu tenho há 30 anos trabalho com dependência química e desde o começo para mim era muito instigante ter a possibilidade de entender a história da pessoa a partir dos relacionamentos, da história familiar, de entender aquele meio ambiente, né? Eu nunca acreditei que aquilo podia ser algo assim, um problema específico da pessoa, tanto da dependência química como da saúde mental. E eu acho que essa curiosidade me ajudou a caminhar por informações e o que a gente percebe que se muda o problema, a situação. Primeiro de tudo, não existe, a gente jamais pode dizer que existe a família normal, né? Existe a história de cada família, existem características daquela família, do jeito que se comunicam, do jeito que enfrentam um problema, ou do jeito que se criticam, ou do jeito que trocam afeto, que vai funcionar mais ou que vai funcionar menos. Mas não existe, né, um modelo único e perfeito. Então, eu acho que nessa trajetória toda de trabalho, o que a gente sempre se depara é exatamente isso, né? O que a gente quer? A gente quer ser amado, a gente quer ser validado, a gente quer pertencer a um grupo. E isso independente do problema, ou se a gente for usar um nome de diagnóstico para aquilo que for, né? Quando a gente encontra alguém que a gente identifica e fala, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu problema, a gente se sente menos sozinho, né? A gente recebe um amparo e uma validação. Então, eu gosto muito do que eu faço. Depois da área de saúde mental, eu fui para a sexualidade, e isso foi um complemento muito importante para mim. Tenho um consultório, dou aula e gosto muito disso, de poder ser um instrumento, né, de ajuda. Aí o convite hoje, já vim aqui para falar de família, de dependência química, mas um tema que eu tenho me debruçado muito no trabalho com os casais e com as pessoas é sobre dependência emocional, né? Eu queria dividir com vocês o que as pessoas entendem, escrevem e estão discutindo sobre isso. É esse aqui, o amor exigente. Esse aqui? Não, dependência não. Esse aqui? Isso. É o quê? Uns 40 minutos. 40 minutos, depois 20 para perguntas. Aí você me avisa. Tá, eu Para programo. passar aí com você? Isso. Passar as mãos? Vai passar? Acho que aí tem que fechar. Fecha. Puxa esse aqui. Aqui, né? Isso. Deixa eu ver. Pode ter sido um pendrive desconhecido do computador, né? Isso. Eu faço parte desses dois grupos, né? A Novo Plan, que para quem se interessar entrar no ISC e seguir, que é um trabalho voltado só para casais, para relacionamentos. E a AMPS, que é o nosso núcleo de professores, vocês conheceram o Dr. Daniel, Liliana, Neide, não sei quem que conhece, que fazemos parte de um grupo de professores que trabalham com estes temas, né? Vou passar? Pode passar. Então, assim, por que... vocês acham que esse tema, dependência emocional, está sendo muito discutido? Vocês têm ouvido isso? Acho que sim. Nossa. Vocês têm ouvido mais sobre Acho que assim tá dependência bom. emocional? O fato é que aquilo que aparece muito nas conversas terapêuticas, o pessoal começou a investigar mais e hoje, dependência emocional, a gente compreende como um problema global que vem afetando milhões de pessoas, independente do lugar, da cultura, né? Então, assim, a
investigar melhor a dependência emocional como um fenômeno importante que gera outras doenças, sintomas e consequências. Pode passar. Então, assim, só alguns dados para a gente pensar. Olha só, foi um psicólogo que montou um programa para entender assim, o que as pessoas mais se queixam, e quais são as dores frequentes, de um modo geral, de serviços de psicologia aqui no país. Aí eles viram que quase 85% dos brasileiros já demonstraram algum nível de carência tão excessiva, né, em relacionamentos, e que essa carência, vamos dizer assim, até no sentido de um vazio existencial, de uma necessidade muito grande de precisar de alguém até para fazer alguma coisa, para tirar uma dúvida, de depender, uma dependência emocional, né? E isso foi um tema, uma queixa com muita evidência que apareceu nesse estudo. Aqui, um outro levantamento vai falar que a prevalência da dependência emocional, ela pode variar assim, de 5% a quase 25% na população. E por que é difícil identificar dependência emocional? Porque eu posso falar assim, eu acabei com um relacionamento, se eu for conversar com alguém, a minha dor está super aguda, né? Eu estou ali naquele processo de rompimento, ou me sentindo muito rejeitada, muito abandonada. Então, é claro que é muito difícil a gente medir, né? A gente mede algumas coisas em psiquiatria, a gente investiga, existe manual, guia, diagnóstico, um protocolo que funciona para cá, que funciona para outra cultura. Então, às vezes, os dados são questionados nesse campo da psicologia da saúde mental, e daí começou a relacionar cada vez mais a dependência emocional com a dependência química, até para entender o funcionamento disso. Eu vou falar depois. E essa mesma pesquisa destaca, né, a dependência emocional é frequentemente definida como um transtorno aditivo no qual o indivíduo necessita do outro para manter um equilíbrio emocional. Então, é quase que sem o outro eu não existo. Né? E como que é esse processo de distanciamento, de entender que eu posso ter prazer pelas minhas coisas sem a presença do outro? Mas vou falar de pensamentos que acompanham aí esse trabalho. Pode passar. Veio depois. Olha, essa definição ela é de uma autora que já vem há bastante tempo investigando. O livro dela chama Chantagem Emocional. Eu coloquei os nomes dos livros, porque para quem depois se interessar, eu não sei se vocês encaminham os e-mails, se vocês têm contato de grupo pelo WhatsApp, porque tem referências de livros que podem ser interessantes para quem quiser saber um pouco mais. E essa autora ela vai falar um padrão de comportamento que uma pessoa depende emocionalmente da outra para se sentir feliz, para se sentir bem. Né? E isso pode estar presente em vários tipos de relacionamento, da mãe para o filho, do pai para os filhos. Com qualquer pessoa a gente pode ter uma dependência, mas para hoje eu estou falando de relacionamento afetivo sexual, de relacionamento conjugal. Esse o foco que eu pensei em conversar hoje com vocês. E essa origem da dependência emocional, em diferentes estudos, vai falar da infância, vai falar de experiências, de cicatrizes traumáticas, né? Que essas experiências foram, então, causando um tipo de comportamento de dor, de adoecer, de sofrimento. Né? Então, quando alguém é muito importante para a gente e nos traz um preenchimento e a gente perde essa pessoa, né? Que pedaço meu vai embora quando essa pessoa também parte, né?
Então, muito do que se investiga na dependência emocional vai para histórias pessoais, familiares, e que podem ter sido traumáticas, ou que pode estar associada com algum tipo de abuso, ou com um desamparo e um desamor. Como que a gente pode investigar, diferenciar um comportamento de dependência emocional? Eles vão dizer que essa busca constante pela aprovação e validação do outro, né? Um medo intenso de rejeição ou abandono e a dificuldade em estabelecer limites. Tem uma tendência em se negligenciar, né? Então é quando você vai dentro de um relacionamento com tanto medo de abandono, com tanta necessidade de agradar, e você vai se anulando. Chega um momento, as pessoas chegam pra gente, né, assim, eu nem sei mais o que eu quero. Ao longo de uma relação abusiva, tóxica, da dependência emocional, é muito comum a pessoa nem conseguir mais saber o que ela vai fazer para ela, de tanto que ela já está fazendo pro outro, né? Eu acompanho uma história de uma pessoa que saiu de um relacionamento abusivo. E outro dia ela foi no mercado e ela falou assim: Roberta, eu não sabia o que colocar no carrinho, porque eu sempre arrumei tudo para agradar, né? Eu não sabia o que eu queria comer. É nesse nível que na dependência emocional a pessoa pode chegar de se desconhecer, se desconectar, né? Quando eu falo processo de cura, eu não gosto muito desse termo, mas sobre como mudar. Como encontrar formas, estratégias para ir reduzindo essa dependência. E aí, muitos estudos vão falar da autoestima, da autoconfiança e de aprender a estabelecer limite. Gente, o quanto que é difícil a gente saber dizer um não e estabelecer limite. Tem gente que tem muita facilidade em ser mais claro, em ser mais objetivo. Tem gente que consegue ponderar: olha, eu gostaria de te agradar nessa hora, mas eu preciso me respeitar. Eu preciso manter o meu programa ou essa reunião, e eu não vou cancelar tudo para te ajudar. Tem gente que consegue. Tem gente que evita conflito, que tem naturalmente na sua forma de falar uma preocupação em não causar problema, né? E tem gente que, quando a gente vai conversar, gera uma confusão. Então, gente que discute muito, ou que vai tornar o problema muito maior, ou que tem uma comunicação mais agressiva. Uma comunicação muito agressiva vai silenciando a outra pessoa, você vai deixando de falar. Só que nessa comunicação, você encontra um sintoma também de uma dificuldade muito grande de colocar limite. E o trabalho terapêutico de uma pessoa que vem sofrendo com a dependência emocional é muito sobre identificar, né, qual é a fronteira aí daquilo que faz bem para mim, que não vai ser um desrespeito comigo e para o outro. Daí, então, passar por um processo de superação que é muito mais sobre um crescimento e um autoconhecimento, né? Não é assim, desligar um botão, uma chavinha, é voltar para você num passo a passo. Não tem situações que vocês estão cansados, com frio, com preguiça, com fome, atrapalhados, e falam assim: eu não vou hoje no grupo, né? Aí quando vocês chegam, parece que vem uma palavra ou alguma coisa que caiu, que entrou e falou: poxa, que bom que eu priorizei, né? Que bom que eu saí satisfeito ou nutrido daqui. É muito sobre esse processo de se ouvir e de buscar o que precisa. O próximo. Esse autor ele vai escrever um livro, olha só que interessante: Por que amamos pessoas que nos ferem? Já aconteceu de você pedir ajuda para alguém que fala assim: eu não posso? Então tá, eu vou fazer, e depois de 3 meses lembra do que disse que ia fazer? Mas aí você pede alguma coisa para alguém muito ocupado, né? Essa pessoa vai fazer.
É impressionante, né? Então, como é que você continua pedindo, ou como é que você continua investindo em um relacionamento? Você está tendo muito sofrimento. E na dependência emocional, pode acontecer uma dificuldade de perceber a situação. E eles foram investigar até o que acontece no nosso cérebro, na nossa mente, que vai fazendo a gente repetir. Então, esse autor vai falar assim, de uma tendência da pessoa buscar relacionamentos complicados, buscar pessoas que podem gerar um convívio tóxico e abusivo, né? Então, a pessoa, nesse caso, é muito difícil entender o que é para mim, isso é bom. Então, hoje eu preservei, fui no meu esporte, queria ver meus pais, ele não queria me acompanhar, eu não queria me acompanhar, então tá, eu fiz isso. Né? E do que é para o outro? Né? Fica com muita dificuldade. Sabe quando que vocês já ouviram um nome muito específico para isso? Né? Tudo que vocês já devem ter lido sobre a codependência, né? Que confunde muito. E ele vai, dentro dessa síndrome do imã humano, pode passar para o próximo, vai dizer, né, desse comportamento, desse padrão codependente. Eu gosto muito dessa escultura de argila que foi feita por essa artista e que vai dizer, né, sou tão você que sinto falta de mim mesmo, né? Eu me coloquei eu me joguei tanto por essa pessoa, por esse relacionamento, que eu me esvaziei, né? E olha, tem aspectos assim culturais, daquilo que a gente aprende do que é cuidar, do papel da mulher, do papel do homem. Tem questões culturais, geracionais, que foram dificultando muito para a gente trabalhar a dependência emocional dessa forma, né? Nessa perspectiva de algo que adoece. Porque é claro que numa relação, num casamento, a gente vai ceder, a gente vai negociar, né? Mas quando isso se torna algo fixo e repetitivo, passa a indicar uma descompensação aí. Pode passar, por favor. Então vai falar disso, né? De codependentes. E o que o autor fala é que uma coisa bem complicada e fatal é quando uma pessoa que tem a dependência emocional ou características mais dependentes, de muito medo de abandono e rejeição, quando há um encontro com pessoas muito narcísicas, né? Com pessoas que são mais egoístas, mais egocêntricas, mais controladoras, mais manipuladoras, que há uma tendência, por isso que ele usa o imã humano, de os encontros ou as escolhas afetivas fazerem esse match, né? Esse crush que um encontra com o outro. Sabe onde que a gente encontra muito situações assim? Em clínicas, em comunidades, por exemplo. Né? Então, assim, alguém que está se sentindo muito sozinho, muito carente, e encontra uma pessoa que está ali, ou provavelmente com alguma questão de personalidade, e é muito comum no apaixonamento, no relacionamento, na internação, no tratamento, a pessoa desfocar do objetivo principal, que era o tratamento, né? E passa a investir muita energia, tempo e atenção no relacionamento. Vocês conhecem situações assim? Né? De novo falando de que isso teria a ver com trauma e que o antídoto seria trabalhar o centro da identidade dessa pessoa, né? A autoestima. Pode passar, por favor. Aqui, quando a saúde mental ou a psiquiatria falou, mas isso é um transtorno, a dependência emocional, né? Que a gente entende a dependência química, ou uma compulsão, ou uma compulsão por jogo, por sexo, o que eles vão dizer é que não podemos ter uma definição única, que não existe um diagnóstico específico para a dependência emocional, mas fala-se de um transtorno de
personalidade dependente. Então, essa pessoa ela vai ter muita insegurança, ela se envolve num comportamento, por exemplo, se ela encontra com alguém que é muito decidida, uma pessoa que é muito decidida, segura de si, que sempre tem algo a dizer, essa pessoa que tem uma característica mais dependente, no começo da relação, por exemplo, pode se sentir super segura. Essa pessoa fala assim, nossa, né? Olha, ele resolve, ela decide, isso é bom para mim. Né? A questão é que se perde um pouco ao longo do tempo o que está sendo tão decidido pelo outro. Então vai falar desse padrão de comportamento com muito medo de abandono e uma dependência das pessoas para tomar decisões. Aí também eles associam ao transtorno de ansiedade. Então, em alguns casos, a dependência emocional pode gerar a ansiedade, especialmente se a pessoa se mantém ou com pensamentos obsessivos, onde está, não me respondeu, olha só, olhou na mensagem do WhatsApp e aí ele respondeu, disse que ia chegar, não chegou. Então você vai, até por uma ansiedade muito elevada, perder o foco de outras coisas e buscar a paz, a tranquilidade. Aí é muito interessante, né? A pessoa chegou em casa, não está bom para ele, que bom, né? Está aqui. Ou que tem muita dificuldade de dividir a atenção da pessoa. Às vezes o casal se dá super bem, porque tem aquela conexão de segurança, de proteção, de ninho, e aí quando um deles está numa roda de amigos, está no trabalho, está com a família, a pessoa se sente completamente abandonada. Né? Ela tem uma dificuldade de dividir a atenção, o tempo. E quando se associa também à depressão, né? Sentimentos de baixa estima, um desespero e um pensamento, uma crença constante de que ela está errando, de que ela está sendo inadequada. Então eles pegam características destes diagnósticos e linkam, associam a dependência emocional. Mas, importante aqui, não tem um código exclusivo para isso. O diagnóstico precisa ser realizado em acompanhamento terapêutico, de fato. Né? O que se sabe é que é algo que pode ser trabalhado, pode ser tratado. Né? Aí, e aí fazendo mesmo essa relação, né, da dependência emocional com a dependência química em termos neurológicos. Pode passar. Olha o que acontece. Vocês já ouviram falar aqui do que acontece com o cérebro do dependente químico, da pessoa, não é nem dependente químico, né, que a gente pode chamar, mas da pessoa que apresenta um problema de compulsão ou de dependência? Vocês já viram? Ou quem passou por tratamento, ou familiares que acompanham isso? Acho que tem gente que vem aqui, que participa, não sei do que o Daniel falou, por exemplo, ele costuma falar do funcionamento do cérebro, porque isso é bacana da gente entender para aumentar um olhar de empatia, de compreensão do que está acontecendo dentro da mente da pessoa. Não é só uma questão emocional. Né? Existe uma descompensação neurológica diante da dependência emocional. Dopamina, que é um hormônio muito importante e que a gente precisa produzir na dependência emocional, ela vai para um circuito que a gente fala de repetição. Então, eu estou muito nervosa, eu preciso da droga. Eu estou com muito medo de um grupo, então para soltar, bater papo, quebrar minha vergonha, eu vou beber. Né? O que eles identificam é que eu preciso da pessoa, né, para me regular, para me acalmar. Então vai gerando aí, na companhia da pessoa, uma dependência que repete a busca desse hormônio, da dopamina. No campo que a gente tem aqui, a gente está falando dessa parte aqui do cérebro, do lobo frontal e dessa parte aqui. Olha só que coisa doida. Imagens vão investigando isso.
né? E que trabalha com a nossa caixinha de emoções e memórias e vai trazer, muitas vezes, isso é ligado às experiências, né? Eu passei por uma situação que me deixou feliz, eu posso guardar isso, eu posso registrar. Eu passei por uma situação que me deixou triste, eu vou computar, eu vou colocar no drive das emoções e das memórias, certo? Então, vai reforçando que eu fico calma, tranquila, só na presença da pessoa, né? Então, o que vai acontecendo na dependência química é algo muito semelhante, que todas as atividades, ou amigos, ou trabalho, ou esporte, ou espiritualidade, vão ficando em segundo e terceiro plano, e o que me dá prazer, o que me acalma, passa a ser a droga. Muito semelhante, está acontecendo nessa parte do cérebro. E o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, que é toda a nossa parte de tomada de decisão, a parte mais cognitiva que a gente tem, começa a ficar falha, começa a ficar fragmentada, né? Por isso que quando a gente busca ajudar alguém que está passando por essa dor, por esse sofrimento, é muito difícil ela tomar a atitude da separação, né? Por que a violência doméstica, ela funciona no ciclo? Ela funciona no sopro de esperança, né? Quando a pessoa fala, não vou fazer mais isso, não vou brigar, não vou mais ter um ataque. Então, o outro passa a acreditar que vai entrar num outro momento da relação, mais tranquilo, mais saudável, só que não se tem a garantia disso, não se tem o controle disso. E aí, o impulso, eu me comprometo a não ter mais esses ciúmes doentio. Só que numa situação inesperada, num restaurante, porque a garçonete passou e você acha que teu companheiro olhou, pode já acionar na tua memória o medo de perder, e você pode ir para o ataque, para a discussão, para a impulsividade. Na dependência química a gente encontra isso. Por que é tão importante na reabilitação, sair de um tratamento, entrar num grupo de autoajuda? Vai falar assim, o que você tem que deixar de repetir, de fazer, né? Por que você vai encontrar com essas pessoas se você sabe que boa parte delas vão te convidar a usar, né? Então, você vai, para construir uma nova memória, você está atuando nesse pedaço da mente. E a abstinência, né? Então, olha que coisa doida, pensar que você pode ter abstinência por alguém que não está com você. Só que isso confunde com a paixão, não é verdade? Confunde com a paixão. Quem aqui já não se apaixonou? E quando a gente se apaixona, tudo que a gente quer é a companhia do outro, né? Primeiro a gente se atrai, depois a gente põe uma atenção, um investimento nesse relacionamento, pode até desmarcar, fazer um monte de coisas juntos, porque precisa. Então, eu não estou falando da paixão. A paixão é um estado. A abstinência da dependência emocional é outro. E a outra coisa que confunde é porque todo mundo quer ser amado, todo mundo precisa de carinho. A gente tem que ter apego no sentido de gostar de conviver em grupo, de não viver isolado. Você pode ser mais recluso, mais fechado, mas o apego no sentido de pertencermos a um senso comum é importante, senão você fica completamente desconectado e confunde, porque qual que é a dosagem disso? O quanto que a necessidade do ser humano, isso é observado nos animais, né? Desde que eles nascem. Eles não sobrevivem se eles não têm minimamente uma matriz ali de apoio de sobrevivência. O leão filhote precisa da mãe para se alimentar. E vários estudos com animais foram no passado confirmam isso. Essa pesquisa foi dizer que 28% da população brasileira acredita que nunca recebeu carinho. Aí, de novo, poxa, o que a pessoa está entendendo como carinho? Mas, de uma certa forma, o dado faz pensar nas
satisfação afetiva do que não é suficiente para alguém. Mas também as pessoas têm dificuldade para expressarem carinho, para expressarem afeto. Se você vem de uma família que não teve o abraço, que não teve a conversa afetiva, que não teve o elogio, você vai se tornando com uma outra casca, com uma outra camada, né? É mais difícil uma aproximação de abraço, de colo, de beijo, se você não recebeu isso. Só não posso esquecer. E dos 2.000 entrevistados, 62% expressaram que o afeto é importante na vida. Óbvio, né? É raro a pessoa que vai dizer que o afeto não é importante. Tem gente que vive muito bem fora de um relacionamento afetivo, né? Mas é uma essência e é uma necessidade de sobrevivência. 62% dos brasileiros reconhecem isso. Pode passar, por favor. Só para diferenciar, né? Eu posso ter a atração por alguém, a ilusão por alguém, tem a mesma expectativa, com desejo, vai ativar emoções, vai ativar hormônios, até uma certa adrenalina, e aí no próximo se confunde com o estado alterado de consciência da paixão. Por isso que as pessoas cometem loucuras, né? Saem de relacionamentos de 20, 30 anos, saem de casa, trocam de emprego, trocam de cidade. Toda essa pulsão, esse empurrão, pode ser muito bom na vida da pessoa, mas às vezes é sem moderação, é sem medir consequências, porque a paixão altera, de fato, a consciência, né? Tem autor que vai dizer que é quase que um estado de delírio, de alucinação. E tem uma fase do tratamento para a dependência, para algum transtorno de uso e de abuso, em que você realmente não vê nenhum risco, não vê nenhum perigo. A paixão te venda muitas vezes e você não está enxergando o outro como ele é, né? E também aparece aí um estado de abstinência na paixão, no envolvimento da paixão. E aí, como é que a gente percebe o que é amor? Como é que a gente ama sem adoecer? Como é que a gente ama sem se perder? Então, uma pergunta que eu faço para vocês, vocês não precisam responder, mas para refletir, né? Assim, como é que eu estou amando hoje? E como é que eu estou me sentindo amado? Quem você ama? Como é que você expressa que você ama? Amor não é um eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não. Depois de uma relação, eu te amo, eu te amo, eu te amo, não vai se sustentar verdadeiramente, né? Porque amor é ação, é atitude. Você precisa de ação, de atitude, de demonstração de cuidado. E cada um tem um jeito, uma habilidade, né? Tem gente que abraça, beija, toca, tem gente que elogia, que incentiva, né? Muitas vezes uma pessoa que tem baixa estima, ela não teve a oportunidade na vida de ser validada, de ser valorizada, e de repente isso é um ato de cuidado importante para ela. Tem gente que não fala eu te amo, mas compra caixa de remédio, leva o carro no mecânico, faz a comida, arruma toda a casa, cuida de todo mundo fazendo por serviços. Isso também pode ser um cuidado, né? Tem gente que dá presente, né? Então, não importa o que for, mas se faz essa pergunta: como é que eu estou amando e como é que eu estou me sentindo amado, né? Por quê? Uma coisa para a gente pensar é quando tem sofrimento. Essa frase fala: quem sofre ou faz sofrer, no fundo, não está amando. Mas a pessoa que foca no sentimento amoroso, né, ele não na pessoa, naquilo que ela precisa, está focando obsessivamente no sentimento da paixão,
de um amor possessivo, ela não está amando, porque ela não está pensando em si e não está pensando no outro. Vocês estão me acompanhando? Querem fazer alguma pergunta? Você quer fazer uma pergunta? Qualquer coisa vocês me perguntam. Pode ir. Tem essa frase aqui, né? O amor é um exercício de cuidado que não pode ser confundido com um apego, muito menos com desapego. Desapego no sentido de descuidar, né? Quando você entra numa relação e você não se importa mais, em que há a presença do desprezo, né? Aí você está indicando que o outro não é mais importante na sua vida, né? Então, para a gente pensar também, quando há dúvidas, o afeto, se você tem dúvidas, uma coisa é você ser ambivalente, questionar o relacionamento, identificar o que está ruim, o que está se repetindo, o que está desgastado. Mas quando esse sentimento está doente, né? Curá-lo implica correr o risco de que acabe, deixá-lo como está, é fazer que o vírus se propague. Então, na dependência emocional, às vezes, continuar na relação é se manter produzindo sintomas e dores e sofrimentos, né? A pessoa apegada demais sempre prefere a segunda opção, que é não sair da relação e continuar de uma forma disfuncional. É muito difícil para ela perceber isso. Pode passar? Então, quando eu falo de ação, de atitude, de cuidado, muitas vezes o outro é difícil. Muitas vezes a pessoa é briguenta, ou a pessoa é muito ciumenta, ou chata, ou cheia de mania, né? Mas aí você pensa assim, poxa, mas ainda assim é bom estar com ela. Ainda assim é bom estar com ele. Eu já entendi que tem todo esse pedaço aí do pacote que eu vou ter que conviver, né? Mas é legal, vale a pena. Esse é o grau de aceitação e respeito pleno ao amor da relação. Quando você para de achar que você vai mudar o outro e que você vai conviver com um pacote que ele te traz. Mas se eu continuo recebendo atitudes que me fazem me sentir amado, né? Então esse é o indicador que essa relação continua saudável. Esse autor vai falar, se sou seu amado, quanto mais amado, mais correspondo ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também, pois amor é feito de espelho, tem que ter reflexo. Aí uma outra, pode passar. Então a gente ama, tanto por carinho, por afeto, e aqui que eu quero falar é quando existe uma admiração, você fala, poxa, essa pessoa ela é super disciplinada, ela é super organizada, isso traz um efeito, uma coisa boa para mim, né? Eu me torno uma pessoa, é muito legal numa relação quando a gente percebe que a gente se torna uma pessoa melhor. Não é muito legal isso, o efeito disso? E quando estar nessa relação me torna uma pessoa pior, né? Isso é um sinal importante. Então, nesse efeito psicológico, que eu vou mostrar na próxima imagem. Nesse efeito psicológico, pensem numa tenda, casamento, relacionamento afetivo, pensa numa tenda. O que sustenta o teu relacionamento hoje? Por exemplo, vamos dizer que aqui é conveniência. Na nossa cultura a gente não entende muito que é conveniente também ficar com alguém. Então assim, na verdade a gente não tem mais tesão, não tem mais paixão, nossa sexualidade mudou, mas temos os nossos filhos, as nossas famílias, os nossos amigos, e todo casamento vai chegar nessa situação também. Esse é o tipo de vínculo de ela. E tudo bem, e tudo bem. Se a conveniência é o eixo que mantém o círculo, a questão é quando um valor, alguma coisa, bom, para mim, casamento sem sexo não funciona, eu quero manter o amor, eu quero manter a paixão,
e isso daqui esfriou demais. Então a pessoa está falando que o eixo que sustenta a lona do relacionamento dela é uma coisa que ela não está tendo. Não importa, cada relação vai ter algo central. Então tem casamento que fala, ok, ela me traiu, né? Mas a gente tem uma história, a gente tem uma memória, a gente tem todas essas parcerias, esses elos. Então ainda assim eu vou investir na relação. Se a traição, por exemplo, fazia parte do amor, cai esse pilar, mas a lona não despenca. O relacionamento vai despencar quando é um pilar central. E o que acontece na dependência emocional? Acaba sendo essa viga, que é a compensação, é a complementaridade. Quando eu começo a precisar, eu começo com admiração e aquilo pode se tornar uma dependência. Quer ver? Olha, deixa eu mostrar de uma outra forma. A gente encontra, né, a dependência um vínculo mais trágico, mais patológico. Não é que sempre nessa viga a gente encontra essa situação, mas é quando passa a ser exacerbado e eu não consigo, mesmo sofrendo, me separar do outro. Uma outra imagem, então assim, né, essa pessoa super dominante, segura, ela me passa um sentimento de cuidado, mas em outra situação me desqualifica, me chama de burra, você não sabe fazer nada, nossa, como você é inadequado, olha que ridículo que você falou. Então aquilo que começava como cuidado vai como uma depreciação, né? Isso é comum, esse comportamento na dependência. Tem relacionamento, por exemplo, que começa com o estilo de personalidade professor, orientador, né? Olha, melhor você fazer isso, melhor você fazer aquilo e tal. E aí alguém que escuta e fala, poxa, eu nunca tive uma oportunidade de conversa, me sinto bem quando a pessoa fala, né? Mas quando vira, vai então descompensar esse match, né? Esse encontro. Pode passar, por favor? E aí, isso eu acho que eu já falei também. Pode passar. E aí um outro fenômeno que a gente encontra, estou passando aqui, né, por sintomas, discussões de diagnósticos, falei do comportamento, do que faz esse encontro ser mais tóxico, principalmente quando é uma pessoa muito dependente, uma outra pessoa muito egoísta, muito egocêntrica, isso pode acontecer. E aqui a gente começa a falar, já ouviram falar de amor patológico e ciúmes patológicos? Então, uma confusão danada o que vai sendo gerado, né? E amor patológico está sendo muito discutido, que tem a ver com sentimentos de dependência, um apego exacerbado. Pode passar, por favor. Olha só o que aparece, né? Também tem a abstinência no amor patológico. Esse livro é bem legal, é como lidar com o amor patológico, né? Então, quando o parceiro está longe, quando há o desinteresse, você passa a funcionar a favor da pessoa, e aí aparece com muito medo de perder o controle, a impulsividade, a dificuldade de colocar limite. No amor patológico, as características da dependência emocional vão aumentando, são exacerbadas, né? Por um medo profundo de abandono. Pode. E o que mais aparece também, se você joga no Google, na inteligência artificial, se encontra o tempo todo compulsão obsessiva, um estado de amor obsessivo, né? Vai falar o tempo todo dessa obsessividade, colocando em prioridade o outro, né? Isso é bastante complexo e o que a gente tem que pensar é que todas essas informações, elas auxiliam a gente construir um acompanhamento terapêutico, um alerta àquilo que deve ser ouvido, trabalhado e conversado. Pode passar. Para só
em resumo, tem uma... É maravilhoso quando chega no momento da oração que fala assim, né? Assim, o que eu tenho que aceitar? Parar de brigar com isso, né? Não vai ser mais um braço de ferro. O que eu tenho que aceitar, né? E a sabedoria para eu saber diferenciar. Eu acho muito linda essa parte da oração, né? Saber se diferenciar. Então, a obsessão é quando você repete. Agora, a persistência, né, tem progresso. Persistência, né? Eu vou investir, isso é importante para mim, ainda está no momento, e que não adoece, que não gera sofrimento. Vocês entendem? É sutil, né? Mas na obsessão há um comportamento repetitivo que não gera mudança, né? Que não gera progresso. Só para diferenciar o que tanto chamam de obsessão. Pode passar. E aí muitas vezes você vai viver num estágio motivacional, né? A tua motivação ela é ambivalente, ela é confusa, ela é contraditória, né? Tem hora que eu amo, tem hora que eu odeio. Tá tudo certo, quem é casado aqui, quem está em relacionamento já passou por tudo isso, né? Já tive vontade de jogar meu marido pela janela, não joguei, né? E acordei um dia falando, bom dia, eu te amo e você é maravilhoso, não é isso? Mas na ambivalência aqui a gente está falando de um nó, de algo que vai laçando, um emaranhado, né? Pode passar. Dentro do amor patológico, pode ter o ciúme patológico? Então pode, lógico. Só que uma coisa para pensar, os ciúmes, assim como o amor patológico é tratado, pode ser modificado, os ciúmes patológicos, que é um grande delírio, nos ciúmes patológicos, de fato, a pessoa, por exemplo, vê a traição. É um ciúmes que distorce a percepção e você pode, de fato, ver aquelas... Não, eu entendi. Aquela pessoa passou, eu tenho certeza que você já teve um caso com ela, né? São delírios de convicções, os ciúmes patológicos. Então, é algo neuropsicológico da mente que provoca toda uma reação física, é uma dor visceral, né? É uma obsessão, e ela é definida, o ciúmes patológico, o estado do ciúmes patológico é definido como o estado do ciúme patológico é definido como uma patologia, né? Infundada de infidelidade, se baseia disso. A pessoa realmente acredita que ela tem todas as provas disso. Olha quanto sofrimento, gente. Quanto sofrimento tem, né? Essas distorções. Pode passar. Quando encontra um perfil de abusador, né? Aqui é um filme clássico que a gente vê uma dependência emocional e um controle numa situação abusiva muito forte. E aí vai ter mais risco de manipulação, de descaso, de mentira. Pode passar. Eu estou falando de um caso extremo. Quem quiser tira foto desse slide, porque tem essas séries aqui são muito... Vocês já viram essa que chama Você? Sim. Aí você tem um perfil do abusador, né? E de pessoas. Aqui, né, Beberrena, você tem o perfil da dependência emocional. Até mútua, né? E todos esses sintomas que eu falei. E aqui é alguém que rompe. Made, uma série muito bonita, é alguém que rompe, que vem de uma família, vendo o comportamento dependente, de sofrimento da mãe, ela identifica isso no relacionamento. Ih, spoiler não, né? Mas enfim, dá para ver o que acontece a partir de uma mudança. Estou finalizando já. Pode passar, por favor. Não, eu volto. Até meia-noite tem tempo. Querem tirar? Você pode voltar um pouco?
pouquinho só para tirar foto. Esse aqui é forte pra caramba, né? Hã? Não lembro o nome da terceira, eu assisti. Bebê Rena. Ah, Bebê. Netflix também. Tem muitas, né? Mas essas... Olha só, nessa relação mais tóxica, a armadilha perfeita para o dependente emocional. Lembra da história de João e Maria? Pelo menos de boa parte aqui é da nossa época, né? Assim, né? Lembra? Sim. Na angústia, no desespero da floresta escura, João e Maria perdidos na floresta, né? Eles começam a receber comidinhas e pãozinho e docinho, buscando o quê? Buscando afeto, né? Essa é uma das histórias que fez a gente pensar na comida como reposição de amor e de afeto também. Aí são migalhas, né? Até que acontece o quê? Um aprisionamento, né? Você vai para o Marapuca mesmo e fica. Só que quando é uma pessoa manipuladora e perversa, como a bruxa representa, né? A bruxa representa o perverso. É muito fácil. Sabe uma coisa legal para a gente pensar? Quando as relações começam muito rápidas, com muita intensidade, aí existe um risco, né, de não ver a situação. Né? Geralmente, nessa combinação de personalidades, as relações começam com muita intensidade. Tipo, no dia seguinte, você já está se vendo no altar com a pessoa, a escova de dente já está na pia e já está tudo resolvido. Né? Seremos felizes para sempre. Então, na dependência emocional, migalhas valem, mas não satisfazem, porque você vai precisar o tempo todo. Né? Tem tanto comportamento instigado aqui. Já ouviram falar do gaslighting? Já? Rede social é um prato cheio para esse encontro. Né? Por isso que é complicadíssimo isso. Então você fala assim, nossa, você vai sair desse jeito? Você está vestido assim? Que ridículo isso. Aí a pessoa fala, poxa, eu me senti tão mal quando você falou isso. Aí tem a inversão, que é o gaslight. Eu falei isso? Imagina, eu vou para a noite noiva. Eu falei isso? Você vai desfazendo a situação, a experiência, né? Gerando muita insegurança. Tem vários comportamentos investigados que a gente encontra na dependência emocional, por isso que é muito difícil sair. Mas essa história, né, essa fábula do João e Maria nos ajuda a pensar. Eu acho que eu estou finalizando mesmo. Esse é um outro livro, né, Isto Não É Amor, gente, bem legal também, vocês lerem. E aí, pode passar o próximo? Só vai dizer assim, né, em resumo, uma relação moderada vai trazer para a gente um estado de felicidade. Uma relação abusiva traz para a gente sombra e tristeza. Né? Então, aqui, por exemplo, tem manipulação e controle. Na outra, tem conversa, tem negociação, tem comunicação. Nesse encontro de uma relação moderada, mais saudável, um busca respeitar o espaço do outro, as características do outro. Não é nada, qualquer relacionamento vai precisar de trabalho e investimento, mas só para diferenciar, né? Porque existe um conjunto de condutas de sofrimento, é um outro parâmetro. Pode passar, por favor? Aí, olha só, como estratégia, o que o campo terapêutico das psicologias vem falando? A gente tem que reconhecer esses comportamentos, esse padrão. As pessoas precisam ser estimuladas a se reconhecerem, a se valorizarem. Não é de um dia para o outro, pequenos atos. Né? Na dependência, no transtorno de abuso e uso, a gente também encontra a importância de valorizar metas pequenas, metas curtas. Primeiro, eu consegui não atender o telefone, eu consegui dizer não.
Encontrei com essa pessoa e não tive uma recaída emocional, né? Não entrei na rede social. Gente, não pode entrar em rede social, né? Você vai assistir um filme romântico, dramático depois que você saiu da relação. Não, né? Então você vai fazer pequenas valorizações. E o autocuidado, né? Passar a tentar dedicar o tempo para cuidados. Qual que é a sensação quando você sabe que você foi amoroso com você? Qual que é a sensação? Me dê esse presente. Hoje eu não vou fazer nada, né? Não vou cozinhar para ninguém, não vou fazer nada, né? Vou me permitir assistir essa série. São pequenos atos. Não é coisa grande e da noite para o dia. Né? E essa busca de apoio, né? Quanto que a gente tem que incentivar. Um outro slide, de novo, aparece isso. São vários estudos, olha que curioso, repetem as mesmas coisas, né? Com quais situações você se surpreendeu positivamente, né? Essa sensação, ela é prazerosa. Isso é um desvio da abstinência, do medo, isso te empodera, né? Quando você põe um limite, quando você sente o alívio disso, você está montando um outro estado mental, neurológico também. Pode passar? Aí, uma coisa que eu quero fechar aqui. Olha, dependência emocional. Muitas vezes a gente tem que trabalhar também pela esfera financeira. Pode ir. Aí, no lugar aqui dos familiares, pensando no amor exigente, tem 8 comportamentos, 8 atitudes para amar e amparar uma pessoa dependente emocional. Incentivar a autonomia, né? Você não tem que resolver todos os problemas dela ou super proteger, né? Estimular a pessoa a tomar decisões. O que você pensa? O que você acha? Mas você se sentiu bem com essa situação? Validar sentimento. Eu entendo que você está triste. Porque o que acontece? Muitas vezes tem uma desvalorização, né? Se o familiar dá apoio sem julgar, é que às vezes para a família, eu acompanho um trabalho familiar, são 2 irmãs. E ela mora fora, ela veio para o Brasil, a irmã estava super deprimida, ela fez todo um movimento de ajudar e depois de uns 2, 3 meses a irmã voltou para o relacionamento, né? Então para ela foi muito difícil não brigar, não julgar, né? E estimular a procura de ajuda. O 5º comportamento favorável para o familiar é evitar, né, reforçar essa superproteção. Você não pode, assim, não, então eu vou passar agora 24 horas com você, eu vou parar meu trabalho, a gente vai viajar, assim, você procurar como familiar substituir o vazio que essa pessoa está sentindo. Incentivar atividades prazerosas. Vai lá, eu fico com o teu filho hoje, sai, é isso mesmo, vai para o cinema, olha que convite legal. Ajudar a estabelecer limites, né? Lógico, essa frase cabe bem para a vivência daqui do amor exigente, né? Eu estou aqui para você, mas também eu preciso de mim, eu também preciso cuidar de mim. E ser um exemplo, todo mundo aqui está na busca de evoluirmos e sermos pessoas melhores. Pode pensar. Às vezes, caso de medicação, geralmente antidepressivo ou calmantes. Pode passar também, né? E aí 2 frases para finalizar, prometo, né? O amor pode não só coroar-nos, mas também crucificar-nos e podar-nos, no sentido que a dor pela falta ou incompletude dele, do amor, e pela rejeição ou pela perda da pessoa nos faz sofrer profundamente, na mesma medida que esse sentimento, ele pode nos... Olha só, querendo, né? O amor é uma coisa tão difícil de quantificar que pode levar a gente tanto para o período, é um período, né? Tanto para a dor como para o prazer.
A gente está falando da mesma definição que nos leva para caminhos polarizados, opostos. E dá tempo de fazer 5 perguntas só para vocês responderem? É rapidinho, Júlio. Pode passar, então. Um questionário de dependência emocional. Isso aqui está no meu Insta, se vocês quiserem dar para outras pessoas. Pode passar. Então, respondam aí, para vocês. Não precisam dividir. Você prioriza seu relacionamento acima de seus interesses pessoais? Sim ou não? Você negligencia seus interesses pessoais em favor do relacionamento? Você tolera comportamentos que são prejudiciais a você? Por exemplo, ciúmes patológico, quando aparece, vai para a festa, para o happy hour da empresa, a pessoa faz um barraco. Bebe todas, discute e tal. Prejudicou a imagem da pessoa, né? Esse releva. Outro, para saber se você tem a necessidade constante de aprovação. Você tem muito medo do abandono? Você precisa da opinião da sua pessoa para tomar, ou da seu par, para tomar qualquer decisão? Então, só para vocês pensarem. O próximo. Você só tem relacionamento ruim, né? Você sente-se ansioso, ansiosa em relação ao teu relacionamento, o tempo todo isso toma teu pensamento, te deixa numa tensão, e você procura atenção. Aqui eu repeti. Se a maioria das respostas foi sim, você ou está indicando uma dependência emocional, ou você, né? E, claro, gente, não é esse questionário que vai fechar um diagnóstico, tá? Não é questionário. Mas Walter Rizzo, que trabalha muito com isso, tem isso no livro dele, e aí ele vai trabalhar cada pergunta. Onde 2 centros de atendimento em terapia familiar e terapia de casal, para quem quiser tirar foto também, é a Associação Brasileira de Terapia Familiar, que trabalha relações conjugais, e a Associação Paulista de Terapia Familiar, né? Eu fiz parte do membro diretivo da APTF. Então, assim, se vocês entram nesse site da APTF, vocês encontram por regiões, por estados, os centros. E aí, o profissional que está lá inscrito é formado em terapia familiar, é formado, e existe em cada regional a clínica social, né? Ou por atendimentos, ou até por voluntariado. São 2 redes de apoio. O próximo, conhecem o MADA, provavelmente já ouviram falar? Sim, mulheres que amam demais. Mulheres que amam demais, né? A Casa da Mulher Brasileira, muitas vezes quando a pessoa precisa de um refúgio, de um amparo para sair dessa situação. E no Rio de Janeiro começou um grupo de autoajuda só para homens que trabalham, a proposta desses centros é porque trabalham com esse tópico, no sentido de quebrando o silêncio. Quanto que é muito mais difícil o homem buscar ajuda, se ele se identifica com a dependência emocional, do que a mulher, né? Muito difícil. É um número muito menor do homem que entra na delegacia e fala: eu apanhei, eu estou sofrendo um abuso psicológico, né? E o Quebrando o Silêncio tem feito um trabalho incrível com os homens, né? Pode passar. Grupos de autoajuda, e olha que bonito, aparece agora esse gente assim, ó, pá, em várias pesquisas que a gente faz, né? O Abrata, que também é importante, Neuróticos Anônimos, né, que é o NA. E aqui, o apoio emocional imediato é um serviço 24 horas para quem está aí numa dor profunda, precisando de proteção e ajuda. Jaime Sabines foi dizer, né? Vamos pensar na dependência emocional e espero curar-me do ti
em poucos dias. Devo parar de fumar-te, de beber-te, de pensar-te. É possível, seguindo as prescrições da moral em tudo, né? Eu me receito tempo, abstinência e solidão. Solidão no sentido de voltar a ficar com você, né? E Cortella vai dizer, né? O amor jamais deve aceitar tudo. Cortella defende que é preciso alimentar um cuidado. Então, assim, para quem a gente ama e aprender a dizer não, quando percebemos que há algo errado em jogo. Em vez de dizer, é porque eu te amo, que eu aceito, para a gente começar a dizer, é porque eu te amo, que eu não aceito, que eu não quero isso ou aquilo. Né? Cortella. Então é isso, gente. Muito obrigada. Deixo aqui o meu contato. Roberta, você quer falar dos livros? Aqui, gente, olha, eu gostaria de sortear esse livro. Esse daqui é um projeto que foi uma iniciativa da Universidade Federal com uma comunidade grande do Jardim Ângela, onde lá a gente desenvolveu alguns serviços e esse daqui foi o Centro para Filhos de Dependentes Químicos. Então aqui tem toda uma estrutura de serviço que quero, né, sortear. Tem um aniversariante A hoje? gente vai pegar o caderno de presença. Eu ontem. Eu geralmente faço só do dia, né? Eu não sei se tem algum profissional, algum